Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gurizada, neste conteúdo nós vamos falar sobre Jonathan Robert. O jogador atuou hoje à tarde pelo Tricolor contra o Juventude e foi um dos destaques da partida. E vamos falar também sobre a confirmação da lesão de Rodrigo Eli. O jogador vai ser desfalque do Tricolor e a gente vai conversar sobre isso porque o Grêmio vai ter alguns problemas aí para montar a equipe que enfrenta o Fortaleza na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, participa com a gente, comenta aqui embaixo, deixa o teu like, tua participação é fundamental aqui no Central Grenal. Beleza? Valeu? Vambora então? Jonathan Robert. E aí, te agrada? O jogador voltou de lesão e voltou com tudo. Semana passada jogou pela Copa FGF, atuando pelo Grêmio contra o Juventude. O jogo foi 2-2, foi a volta dele, né, após um longo período aí de lesão. O jogador não atuava desde setembro do ano passado. Hoje ele atuou de novo, foi titular e marcou gol. O jogador marcou gol. Foi o responsável da virada do Grêmio por 2-1 contra o Juventude. O Grêmio saiu perdendo, depois empatou, depois o Jonathan Robert virou 2-1, aí foi 2-2, até que foi 3-2 e foi o resultado final. Mas não foi tudo flores desse jogo de hoje. O Jonathan acabou sendo expulso no final do primeiro tempo ali, levou o segundo amarelo, mas o jogador já mostra aí que já tem as suas boas características, já começam a aparecer, a confiança, e muito em breve deve ficar à disposição do Renato. Desse time, do time principal do Renato, alguns jogadores que estavam meio fora de ritmo, não vinham atuando, participaram desse jogo também. É o caso do goleiro Kaique, para ganhar ritmo, os zagueiros Natan e Gustavo Martins, o lateral Cuiabano, os volantes Mila e o Ronald, e também, claro, o Jonathan Robert, que muito em breve vai ingressar aí no time titular, quem sabe, né? Mas na equipe principal. Lembrando que o Renato deu folga para os jogadores neste sábado e neste domingo, representação amanhã. Deve ser um treino mais leve, um treino mais pesado, os jogadores pegarem o ritmo, né? Os 2 dias parados e tal, mas pega pra capar mesmo a partir de terça-feira. Bom, 3-2, o Tricolor passou para as semifinais e agora enfrenta o São José na próxima rodada das semifinais da Copa FGF Troféu Rei Pelé. Beleza? Bom, a grande novidade, claro, Jonathan Robert voltando a atuar. Vamos falar sobre Rodrigo Eli. Esse é o grande ponto, o grande problema que o Grêmio deve ter nos próximos dias. Isso porque o jogador teve confirmado pelo pessoal lá de GZH que sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda. Vocês lembram que no jogo contra o Palmeiras, na última quinta-feira, ele saiu no finalzinho do primeiro tempo, após ele tentou dar um piquezinho ali, sentiu a coxa, teve que sair imediatamente, o Renato colocou o Bruno Vini no lugar do Eli, e agora o jogador deve ficar aí uns 20 dias sem atuar, segundo o pessoal de GZH. O Grêmio ainda não confirmou a informação, deve confirmar nas próximas horas ou nessa segunda-feira no máximo, mas o jogador deve ficar um período aí fora de disposição do técnico Renato. Confirmando os 20 dias, né, que a gente acredita que possa ser o tempo máximo para ele voltar, ele deve atuar contra o Atlético Paranaense no dia 18 ou contra o São Paulo no dia 22, contra o São Paulo fora e contra o Atlético em casa aqui na Arena. Então o Renato vai ter que movimentar a equipe aí, porque vai ter algumas ausências contra o Fortaleza no próximo final de semana, o Eli e o Vidiaçante. O Vidiaçante levou o vermelho no jogo contra o Palmeiras, não vai poder atuar na próxima rodada. As dúvidas ficam por conta de Carbajo e por conta do Jeromel. Carbajo com uma lesão ligamentar no joelho e o Jeromel que já voltou a treinar, mas ainda não se sabe se ele vai estar na lista de relacionados ou não. O Renato sempre gosta de fazer aquele treino, aquele jogo-treino para a volta do jogador, o que não aconteceu ainda com o Jeromel, por isso que fica essa dúvida. A volta, na verdade, fica por conta de Kahneman, né? O Kahneman tinha levado o terceiro cartão amarelo, não jogou contra o Palmeiras e agora já fica à disposição do técnico Renato para o jogo contra o Fortaleza. Reapresentação nesta segunda, Renato vai ter esses pepinos aí para descascar durante a semana e definir uma equipe para jogar contra o Fortaleza, jogo fora de casa, e agora já é pensando no
título, porque o pessoal nos bastidores está bem empolgado com essa possibilidade, vendo o Botafogo aí dar umas derrapadas, perdeu o último jogo contra o Corinthians, então o pessoal tá pensando no título. Se quiser vencer, vai ter que fazer um bom resultado fora, porque depois, ó, tem o Clássico Grenal. Aí, meu amiguinho, aí não tem campeonato. Aí é outra história. Vamos ver os próximos desenrolares dessa história aí. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.